Será que o homem mais formidável do deserto, um sheik cuja palavra é lei, pode realmente se render ao poder inebriante do amor? Mergulhamos em um romance que desafia as expectativas, revelando como o amor possui a capacidade de transformar um governante poderoso e seu mundo. Prepare-se para uma história que fará você acreditar no impossível. A noite caía sobre Paris quando Rochelle Moncler corria pelos corredores do Hotel Imperial, seu coração batendo descompassado contra as costelas. O vestido de seda azul marinho ondulava em sua fuga desesperada e seus olhos verdes brilhavam como uma mistura de medo e determinação. Atrás dela, os passos pesados de Armand Duvalier ecoavam implacáveis, junto com sua voz possessiva chamando seu nome. Rochelle, você não pode fugir de mim para sempre! Seremos casados, com ou sem sua aprovação! Nas areias douradas eu te encontrei, olhos verdes desafiando meu poder. Histórias e Amores apresenta Não sei, mas meu coração rendido a você. Joias e ouro não puderam Prisioneira do Sheik. o teu espírito livre e selvagem. Tentei te prender, te dominar, mas fui eu. De onde você assiste ao vídeo? Ela não olhou para trás. 3 meses de recusas não foram suficientes para dissuadir aquele homem. Armand, um banqueiro rico e influente, acreditava que seu dinheiro e poder lhe davam direito a tudo, inclusive a ela. Mas Rochelle Moncler, filha de um diplomata francês, não era uma mulher que se curvava diante de intimidações. Virando abruptamente a esquina do corredor, ela avistou uma porta entreaberta no fim do último andar, a suíte presidencial. Sem pensar 2 vezes, deslizou para dentro e fechou a porta silenciosamente, encostando-se contra a madeira polida enquanto tentava recuperar o fôlego. O luxo ao seu redor era estonteante. Tapetes persas, cortinas de veludo carmesim, lustre de cristal que lançava um prisma de luz dourada por todo o ambiente. Foi então que ela o viu. Um homem estava de pé junto à janela observando as luzes de Paris com uma taça de vinho nas mãos. Ele se virou lentamente e Rochelle sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente
o roupão de seda negra que usava. Seus cabelos eram escuros como a noite do deserto, e seus olhos, profundos, penetrantes, de um castanho tão intenso que pareciam quase hipnotizá-la. Fixaram-se nela como uma intensidade que a fez estremecer. Bem, bem. Não esperava que enviassem alguém tão magnífica. Enviar? Do que tu está falando? Um sorriso lento curvou os lábios dele. Lábios sensuais que combinavam perfeitamente com o magnetismo perigoso que emanava de sua presença. Não precisa fingir timidez, minha cara. Eu sei exatamente por que está aqui. O gerente do hotel foi muito atencioso. Embora eu não tenha solicitado companhia esta noite, devo admitir que sua presença é bem-vinda. A compreensão atingiu Rochelle como um raio. Ele pensava que ela era uma cortesã. Seu rosto corou de indignação. Você está completamente enganado. Eu não sou. Shh, não há necessidade de protestos. Sou um homem generoso. Ele caminhou até uma mesa lateral e pegou um estojo de veludo. Quando o abriu, Rochelle viu um colar de esmeraldas que provavelmente valia mais do que ela ganharia em toda a sua vida. Isto é apenas o começo. Passe a noite comigo, entregue-se aos meus braços e pela manhã você terá isto, mais uma quantia considerável em dinheiro. O suficiente para viver confortavelmente por anos. A fúria queimou em suas veias. Rochelle deu um passo à frente, seus olhos verdes faiscando. Eu sou Rochelle Moncler, filha de Jean-Baptiste Moncler, embaixador da França, e vim parar aqui por acidente. Antes que ele pudesse responder, ela abriu a porta e saiu correndo, suas últimas palavras ecoando atrás dela. Você é tão arrogante quanto é bonito, e isso é uma desgraça. O homem ficou parado, atordoado, observando a porta se fechar. Ninguém jamais havia lhe falado daquela maneira. Ninguém jamais havia recusado suas ofertas. E certamente ninguém havia o feito sentir tão vivo, tão intrigado. Ele era o príncipe Rashid Al-Qadir, o herdeiro do trono de Zair, um reino rico em petróleo nas areias do Oriente Médio. E pela primeira vez em sua vida, havia encontrado algo, alguém que não podia simplesmente comprar. Dias depois, enquanto Rashid se preparava para encontrar a misteriosa mulher que havia invadido seus pensamentos, uma mensagem chegou que mudou tudo. Seu pai, o Sheikh Ahmad Al-Qadir, faleceu. Retorne imediatamente ao reino. O luto tomou conta de Zair. O grande sheik que havia governado com sabedoria por 40 anos havia partido. E Rashid, com apenas 32 anos, ascendeu ao trono em uma cerimônia suntuosa no palácio de mármore branco que dominava a capital Qamar. Mas, mesmo cercado por conselheiros, generais e súditos, mesmo vestindo as túnicas de seda branca e o cafi dourado do sheik, Rashid não conseguia esquecer o rosto dela. Aqueles olhos verdes desafiadores, aquela boca que havia cuspido palavras de fogo contra ele, aquela dignidade feroz que nenhuma quantidade de riqueza poderia comprar.
Durante 6 meses, ele governou Zaire, implementou reformas, negociou acordos comerciais com potências estrangeiras. Mas, à noite, sozinho em seus aposentos, era assombrado pela lembrança dela. Até que, uma noite, ele tomou uma decisão. Hassan, preciso que faça algo para mim. Há uma mulher em Paris. Rochelle Moncler. Eu a quero aqui, em Zaire. Ela virá por vontade própria, Vossa Alteza. Faça o que for necessário para trazê-la, mas não a machuque. Você está gostando do vídeo? Então dê o seu like. Rochelle estava em seu apartamento em Paris, catalogando artefatos para o museu onde trabalhava como historiadora de arte, quando tudo escureceu. Um pano cobriu sua boca e nariz e, apesar de sua luta, a escuridão a consumiu. Quando acordou, estava em um quarto luxuoso, mas completamente diferente de qualquer lugar que já havia visto. As paredes eram decoradas com mosaicos intrincados em azul e dourado. Cortinas de seda balançavam suavemente com a brisa que entrava por uma janela com arcos mouriscos. E, além dessa janela, ela viu não a Paris familiar, mas um deserto dourado que se estendia até o horizonte. A porta se abriu e ele entrou. Rashid Al-Qadir, agora Sheik de Zaire, ainda mais imponente em suas túnicas tradicionais, com um punhal cerimonial em sua cintura. Você me sequestrou. Trouxe você para onde você pertence. Você não saiu da minha mente, Rochelle Moncler. Tentei esquecê-la, mas foi impossível. Então me manda sequestrar como se eu fosse algum tipo de propriedade? Eu exijo que me devolva a Paris imediatamente. Não. Você não pode me manter aqui contra a minha vontade. Eu não sou sua prisioneira. Você é o que eu disser que você é. Este é o meu reino, e aqui minha palavra é lei. Sua lei não significa nada para mim. Eu sou uma cidadã francesa, e quando meu pai descobrir... Seu pai está atualmente em missão diplomática na Ásia. Levará semanas até que ele saiba de seu desaparecimento. E quando souber, será informado de que você veio a Zaire por vontade própria como minha convidada pessoal. Eu te odeio. Não, você tem medo de mim. E talvez tema mais ainda o que sente quando está perto de mim. Ela quis negar, mas quando ele parou a centímetros dela, quando sentiu o calor emanando de seu corpo e o aroma de especiarias exóticas e areia do deserto que o envolvia, ela soube que ele estava parcialmente certo. Havia algo entre eles. Uma atração magnética que a aterrorizava tanto quanto a enfurecia. Você ficará aqui. Aprenderá nossos costumes. Aprenderá a gostar daqui. Nunca! Eu morreria antes de me tornar sua escrava.
Então que seja uma batalha entre nós. Mas saiba disto, Rochelle. Eu sempre conquisto o que desejo. E eu desejo você. Ele saiu, deixando-a sozinha naquele quarto dourado, prisioneira em um palácio de conto de fadas que havia se tornado sua jaula. Os dias se transformaram em semanas. Rochelle se recusava a se submeter. Quando lhe davam roupas tradicionais de Zaire, vestidos de seda bordados com fios de ouro, ela continuava usando suas roupas europeias. Quando tentavam ensiná-la a baixar os olhos na presença do sheik, ela o encarava com desafio. Quando esperavam que ela jantasse em silêncio, ela debatia política e filosofia com ele, desafiando suas opiniões a cada passo. Rashid ficava altamente frustrado e fascinado. Nenhuma mulher jamais o havia desafiado assim. As mulheres à sua volta eram submissas, treinadas desde jovens para agradar. Mas Rochelle era como uma chama selvagem que se recusava a ser domada. Uma noite, após um jantar particularmente tenso, ela finalmente explodiu. Por que está fazendo isso? Se tudo o que você queria era uma mulher em sua cama, você tem dezenas que desejariam estar com você. Por que me torturar assim? Porque elas não são você. Porque quando olho para você, vejo não submissão, mas força. Vejo uma mulher que luta por sua liberdade, que valoriza sua dignidade acima de conforto e riqueza. Você me lembra de quem eu queria ser antes de me tornar isto. Um homem livre. Então me liberte. Se você entende o que significa valorizar a liberdade, me deixe ir. Não posso, porque se você for, levará a única parte de mim que ainda se sente vivo. Então estamos ambos prisioneiros, não estamos? Você de seu trono, eu desta gaiola dourada. Talvez estejamos. Rochelle, eu cometi um erro terrível ao trazê-la aqui contra sua vontade. Mas não posso me arrepender completamente, porque conhecê-la foi transformador. Mesmo assim, eu continuo sendo a sua prisioneira. Então me perdoe. Me perdoe e fique. Não como prisioneira, mas como minha igual. Como a mulher que desafia meus pensamentos durante o dia e assombra meus sonhos à noite. Rochelle sentiu lágrimas encherem seus olhos e refletia consigo mesma sobre como havia chegado àquele ponto. Como havia passado de odiar o sheik ao que sentia por ele agora. Eu não sei se posso confiar em você. Então deixe-me provar. Deixe-me mostrar que posso ser digno de você. Eu ainda sou livre para partir? Se eu pedisse, você me deixaria ir? Sim. Se você me pedir para deixá-la ir, eu prepararia um avião esta mesma noite. E se eu não pedir? Então eu passaria cada dia provando que mereço a sua escolha de ficar. E se eu dissesse que não quero ir? Que em algum lugar nesta loucura toda, neste impossível conto de fadas, eu me encontrei apaixonada?
Rochelle, você não sabe o quanto esperei ouvir essas palavras. Eu sou seu escravo, Rochelle. Escravo do seu sorriso, da sua inteligência, da sua coragem. Escravo deste amor que me consome completamente. Então mostre-me. Mostre-me o que significa ser amada por um sheik. Nas areias douradas eu te encontrei, olhos verdes desafiando meu poder. Prisioneira ou rainha, não sei, mas meu coração rendido a você. Joias e ouro não puderam comprar o teu espírito livre e selvagem. Tentei te prender, te dominar, mas fui eu quem virou refém. Rosa do deserto, espinho e flor, me conquistou sem se render. Sou escravo desse amor, sheik de um reino, mas servo de você. Rosa do deserto, chama a arder entre as dunas do meu coração. Aprendi que pra te ter precisei abrir mão do meu trono e solidão. Sob as estrelas do infinito céu, você me ensinou a sentir que o poder não me fez rei, seu amor sim me fez renascer. De Paris trouxe a tempestade que varreu meu deserto vazio, trocou minha escuridão por verdade e o gelo do trono pelo calor do estio. Rosa do deserto, espinho e flor, me conquistou sem se render. Sou escravo desse amor, sheik de um reino, mas servo de você. Rosa do deserto, chama a arder entre as dunas do meu coração. Aprendi que pra te ter precisei abrir mão do meu trono e solidão. Parceira, minha sheika, o amor que tanto busquei não se compra, não se ordena, se conquista quando a gente se entrega. Rosa do deserto, espinho e flor, me conquistou sem se render. Sou escravo desse amor, sheik de um reino, mas servo de você. Rosa do deserto, chama a arder entre as dunas do meu coração. Aprendi que pra te ter precisei abrir mão do poder da coroa, da solidão. Encontrei meu verdadeiro reino nos teus braços, na tua mão. Qual foi sua cena favorita? Comente nos comentários. Rochelle fugindo no hotel? O primeiro encontro com Rashid? E você, aceitaria ser sequestrada por um sheik charmoso? Comenta para eu saber a sua opinião.